Olá, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque como sempre a gente nunca sabe quando você vai estar ouvindo ou assistindo esse nosso podcast. Hoje é o episódio número 4 do GuairaCast. E hoje temos um assunto bem interessante, um assunto que particularmente me agrada muito. E temos aqui, como sempre, a casa cheia. 3 pessoas das mais interessantes aqui do nosso ecossistema de inovação. Então, primeiramente, temos aqui para dar o seu bom dia, boa tarde inicial, nós temos a Maísa Luana Silvestrin, que ela é gestora de projetos de startups do Sebrae. Boa tarde, boa noite, fale qualquer coisa, por favor. Boa tarde, pessoal, um prazer estar com vocês hoje. E exatamente na minha frente aqui nós temos o garoto Pimpão, ou seja, Guilherme Pimpão, que ele é o CEO, ou seja, o diretor executivo, aquele que manda numa startup bem importante aqui da cidade, que é a Fikion. E aí, capitão, tudo bem com você? Tudo bem com todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo aí? Então, um prazer gigantesco estar aqui. E do meu lado direito, a pessoa quase nada conhecida aqui no nosso ecossistema, está aquele que eu acredito que só a esposa e a mãe, a família dele, chama de Everson Pereira, o famoso Japa, que, dentre outras coisas, coordenador do Nevale. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, porque a gente tá à tarde agora, gravando uma boa noite, boa madrugada. Um prazer estar com vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre inovação e discorrer sobre outros assuntos também. Muito bem. Então, o nosso assunto de hoje vamos falar sobre startups e também sobre incubadoras, que é uma parte bem interessante do processo de caminhada de uma startup. Então, vamos começar não só porque é mulher, mas porque é quem domina o assunto, né? Vamos começar aqui. Maísa, muito obrigada de novo por estar aqui. Já vamos falar mais sobre outras coisas que a Maísa está fazendo com a gente aqui, mas diga aí, o que você faz? O que você movimenta nesse ecossistema que tem a ver com startup? O que o Sebrae tem a ver com isso? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Tem bastante. O Sebrae, ele acredita na força e na necessidade das startups para os ecossistemas de inovação e para os municípios, né, o desenvolvimento das cidades, dos municípios, tanto que a gente tem um projeto dedicado à startup, né? Então, em todo o estado, nós atuamos junto às startups, desenvolvendo-as desde a geração da ideia, que possam vir a ser startups um dia, até o acompanhamento das startups em todos os níveis de maturidade dela. Então, a gente tem programas e ações, mentorias e consultorias voltadas para essas startups, independente do momento em que elas se encontrem, para que elas possam vir a ser uma startup escalável, com modelo de negócio repetitivo, inovador, e possa, assim, auxiliar no desenvolvimento do município e do ecossistema em que se encontra. Então, é bem interessante que você acabou no finalzinho aí já explicando, mas eu queria que você desse mais uma... Assim, vamos baixar um pouquinho mais a régua para explicar lá para a dona Margarida, que é minha mãe que está ouvindo, lá com 80 e tantos anos, o que é de fato uma startup? É uma empresa? O que diferencia ela de uma empresa? Você falou umas palavras interessantes aí, que é o que a gente usa, o escalável e tal, renovável, aquela coisa toda. Mas explica aí para a dona Margarida aí, o que é uma startup? Startup é uma empresa iniciante, inovadora, geralmente de base tecnológica, mas não necessariamente, né? Que tenha um modelo de negócio, então, que seja escalável e repetitível. O que é escalável e repetitível? Que ela possa escalar muito rapidamente, então crescer rapidamente, e ela possa ser repetitível, né? Então, ela possa atender diversos públicos diferentes com o mesmo modelo de negócio. Exatamente. E já que nós estamos falando de startup, então nós temos aqui na frente aqui o jovem Pimpão, que à frente de uma startup. Então diga para a gente primeiro o que é a Fikion, né? E para que a gente entenda como é que ela se traduz na explicação da nossa amiga Maísa. Exatamente. Então, sobre modelo escalável, a Fikion ela é uma startup que tem como foco principal ajudar as outras empresas a integrarem os seus sistemas, imaginando lá que tem uma indústria onde a parte onde produz realmente aquele determinado produto, ele usa um módulo de um sistema e o financeiro utiliza outro. Normalmente eles não se conversam. A Fikion entra justamente nesse meio do caminho para ajudar essas empresas a
comunicarem os seus sistemas e as informações saírem de um sistema para o outro de maneira automática. A Fickion ela tem como esse principal objetivo. Hoje a gente já está chegando na casa de 100 clientes. Eu gosto sempre de comentar e dar 2 exemplos. A Fickion, muito das vendas a nível Brasil da Chili Beans e da Renner passam por integrações da Fickion. Então, muitos marketplaces, e-commerce, da Chili Beans e da Renner, exatamente. A Chili Beans é óculos, né, pessoal? Exato. Que tem aqueles óculos daquele pessoal dos quiosques que estão sempre vestidos de maneira diferente, uns óculos diferentes. Exatamente. E a Renner, que é uma loja que está no Brasil inteiro, inclusive no nosso shopping aqui de Guarapuava. E é a Fickion que conduz as integrações por trás dos marketplaces que estão ali vendendo esses produtos e vários outros. E a Fickion faz exatamente o que a Maísa comentou, atende diversos públicos, diversas segmentos das empresas, como, por exemplo, a gente já atendeu na área de saúde, a gente já atendeu na área do e-commerce, atendeu na área do varejo, financeiro. Então, até mesmo enquanto escala, enquanto crescimento, uma das nossas dificuldades foi justamente mirar em um único ICP. Estava conversando com o Japa aí das outras vezes e contei para ele que uma dificuldade da Fickion é esse. A gente mirar em um único ICP de venda, porque hoje a gente consegue atender todos os segmentos do mercado. Desde o menor até o maior, desde quem trabalha de qualquer formato de serviço ou produto, a Fickion consegue ajudar nessa integração e comunicação dos sistemas. Então a gente está passando de 100 clientes, quase 10 tera de dados passando todos os meses pela Fickion e estamos nesse momento de tração, momento de crescimento e estamos encontrando algumas alavancas interessantes por aí. Isso é legal quando ele fala atração, que é outra fase, né, da startup. A startup começa ali pequenininha e tal. Já falamos mais sobre isso. E aí do lado aqui, para a gente terminar essa primeira rodada de conversa, que depois o resto a gente solta uma conversa mais espontânea no meio da... Nosso amigo Japa, e o Nevale para que serve? Falamos de startup, ela diz o que ela faz, a startup está ali, ela existe, e aí existe o Nevale. E aí, o que é? Bom, o Nevale, na verdade, acho que faz exatamente o que a gente está fazendo aqui. Ele serve, a comunidade de startups de Guarapuava, né, e região, ela serve como um apoio para quem quer trocar ideia. Né? Aqui a gente troca, o Pimbão falou que a gente conversou esses dias e a gente está sempre em contato para quê? Para buscar experiências. Sempre tem alguém que já passou por alguma fase que você está passando agora. Talvez ele não vai conseguir te dar todas as soluções, mas vai iniciar a tua jornada, né? Vai conseguir abrir um pouquinho da tua mente para você poder tocar em frente. E nessa comunidade de startups temos hoje um principal objetivo, né? Um propósito, que inclusive o capitão fez parte desse desenvolvimento, desse propósito, né? Quando a gente ressignificou o Nevale, que é conectar pessoas, ideias e soluções. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui com quem tem ideia. Todo mundo tem ideia e soluções. Soluções existem N soluções no mercado. Né? Então a gente conecta todas esses pontos, né? E o nosso logo, inclusive, remete a isso, essa conexão de pontos, para que consigamos ter o maior número de empresas, startups abertas, gerando emprego e tração para a nossa cidade e para a nossa região. Que no final de tudo isso, o nosso foco, o foco da comunidade, é trazer um bem-estar comunitário, né? Qualidade de vida para as pessoas da nossa volta. A gente sabe, como a gente tem exemplo em outras regiões do nosso país, um exemplo que eu sempre cito é Florianópolis, né? Em que o PIB de tecnologia e inovação ultrapassou o PIB do turismo. Isso é verdade. E a qualidade de vida lá aumentou significativamente. Acompanho muito o prefeito, o Topázio, que está sempre postando coisas novas a respeito disso e trazendo as novidades que eles têm. E o Nevale, ele vem exatamente para isso, para fazer essa conexão. E acho que a gente tem conseguido até agora, né? A gente fica um convite para você que não conhece o Nevale ainda, mas tem interesse no tema startups em todas as suas fases, seja qual for o assunto. Entra lá no Instagram, _Nevale, Nevale, né? Vale Nevado, e entre em contato conosco, né? Descobre um pouquinho mais, manda uma DM, manda um WhatsApp, para a gente poder marcar, colocar você no grupo de WhatsApp, para você ficar sabendo dos eventos em que o Nevale apoia e participa. E além disso, eu acho bacana aqui a figura do Japa, né, nesse nosso ecossistema, né? Eu já estou aqui há um bom tempo, desde que praticamente ele está se fortalecendo, né? Eu estou aqui e o Japa está
nessa mistura, porque esse é o trabalho que a gente faz, que eles fazem dentro da Nevale, é o trabalho deles, né? Ninguém tá batendo relógio para fazer isso aí não, né? Ele vê, ele faz. Porque além disso, você tem os seus próprios empreendimentos, inclusive suas startups, que estão indo de bem. Fale um pouquinho das startups que você tem, bem rapidamente. Das startups? Vou falar da principal. Porque esse é o problema que a gente descobriu, é o vício, né? O cara, quando tem uma startup, ele começa a ficar meio viciado nesse negócio, né? Uma só é pouco. Pois é, ele já... As pessoas convidam ele. 6? Eu tô à frente de 6 startups, basicamente. Não, e uma delas, eu tenho o orgulho de dizer que uma delas foi eu que joguei ele dentro dela, lembra? Que tá com o Guiné, com o Guinézinho, né? Isso, com o Renan e com o Guiné. O Renan, o Renan não, o Fernando. O Fernando. O Fernando, o Guinézinho. Eu chamo de Guinézinho, que o pai dele é o Guinézinho, mas ele é o... o Guinézinho tá maior Júnior. do que o pai dele, ele é o Guiné agora, né? O Guiné me procurou, ele e outro colega, olha, temos uma empresa aqui para fazer isso, na época que eu estava lá no Parque Tecnológico. Olha, precisamos muito aqui do apoio de vocês e tal. Eu falei, cara, vocês precisam de alguém que vai entender dessa coisa de algoritmo, de coisa. Não, mas a gente não vai, que é aquela coisa da ideia. Não, cara, deixa eu só te apresentar um cara, só conta para ele. Mas no outro dia ele já era CEO da empresa, né? Era só para bater um papo, para contratar ele para alguma coisa lá, ele já entrou. Então, isso é muito bacana. Então, fora essa aí, quer dizer, tem mais 5 na esteira? Tem. A principal hoje é o Palinha. Para quem não conhece o Palinha é uma plataforma que conecta músicos e contratantes, né? A gente faz isso de forma facilitada. Você pode baixar o aplicativo no iOS ou no Android, né? E fazer a sua contratação. Procurando pela data, local, estilo musical, e ali dentro fazer toda a transação com a maior segurança possível para você ter no seu evento, churrasco, casamento, 15 anos, enfim, o que quiser, aniversário, né? Maísa já vai contratar lá pro dela. E o Palinha hoje tem tido um crescimento bacana. O Palinha está sempre em contato com a 3C e com o Sebrae para continuar esse crescimento. A gente já estamos indo para 2.000 downloads. Vamos fazer um lançamento agora dia 20 de maio lá em Maringá, né? Até usando inclusive algumas das estratégias que a gente trocou ideia, tanto com o Guilherme quanto com o Ney, para fazer esse lançamento. Ainda esse mês a gente lança em Cascavel, Foz do Iguaçu e Curitiba, para a gente poder ter uma escala e um alcance ainda maior, né? E o Palinha hoje ele tem basicamente 14 colaboradores e são 4 sócios, está entrando um 5º agora, que são 4 founders e um investidor que está entrando. Mas você vê que bem interessante. Só para ele não perder. Se ele fosse falar todas elas. Não, por isso que eu falei, só vou falar da principal. Mas né? é Depois, bacana. Não, outro dia a gente marca, saúde, né? Tem uma na área da saúde que essa tá rodando ainda. Não, tá parada, mas já achei um cara que disse que quer ir levar lá para frente. Pois é, que tem que investir. Isso é interessante. Que essa é outra coisa legal de startup. Vamos falar agora aqui, tem até um texto interessante que a nossa produção mandou pra gente aqui de madrugada, 4 horas da manhã, tocou lá. Olha aqui, tal texto e tal. São interessantes. As startups do Brasil estão com tudo. Né? O Brasil está se destacando bastante no cenário de inovação da América Latina, graças ao interesse de investidores aqui e lá fora, além de várias iniciativas que ajudam esses novos negócios a decolar. Né? Ou seja, dentro deles, as incubadoras, aceleradoras, Sebrae, né? São os atores institucionais que a gente chama. Né? E aqui, só para ver interessante, uma startup, quando ela chega num certo ponto, que a gente chama ela de startup unicórnio, né? Então, para quem não conhece, uma startup unicórnio é aquela que ela passa a valer $1 bilhão. E no Brasil, nós temos, está entre 21 e 25, eu tenho uma lista grande aqui, algumas que a gente conhece, tipo a 99, né, que é o Uber aqui do Brasil, né, virou também iFood, que todo mundo conhece. Aí tem o Madeira, de Curitiba, nós temos 3 startups em Curitiba que são unicórnio, né, que é o Ibanks, Madeira e o Olist, né? E tem mais uma aí vindo aí. Então a pergunta agora aqui é para todos e qualquer um, solto aqui no mundo aqui. Ó. O nosso estado do Paraná, ele está se mostrando um ponto quente para startup. A economia diversificada do estado cria oportunidades em vários setores. E aqui em Guarapuava, como é que isso está acontecendo? Isso está acontecendo no Paraná. O Paraná tem se tornado um estado referência, né? E o que vocês acham? Guarapuava. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente está vendo várias startups aqui de Guarapuava que nasceram na nossa cidade
já pegando investimento na casa de 5, 6, 10 milhões de reais. E a gente sempre gosta de comentar que uma startup que é aportada, que levanta uma grana, ela é uma startup que também levanta a atenção de todo mundo. Então isso é uma prova de que o mercado está olhando mais para essas startups e essas startups estão conseguindo captar grana. E eu acredito que sim, acredito que é uma realidade nossa e daqui do Paraná e também do Brasil como do mundo, né? Acho que a gente está voltando, analisando reports ao longo do mundo inteiro, falando sobre investimento em startup. A gente passou por um boom muito grande em 2018, passando quase 2020 ali, que realmente ele começou a diminuir a quantidade de investimento. E retomamos esse crescimento agora no ano de 2023 e tenho certeza que 2024 ele vai ser ainda melhor. Então o que eu vejo é isso mesmo. E o Sebrae que tem essa visão nacional, né, dentre outras coisas, dentro do ecossistema de inovação, é isso mesmo? Exatamente. Uma das funções do Sebrae é mapear essas startups, né? E aí, seja no nível Brasil, estado ou município, né? E aqui a gente tem mapeados em Guarapuava 50 startups hoje. São 23 formalizadas. Formalizadas são as startups que têm CNPJ já. E as outras 28 não formalizadas, ou seja, ainda não possuem um CNPJ. Uma fase de incubação, pré-incubação ainda provavelmente, Isso, né? Estão em desenvolvimento do seu MVP, né, do seu produto mínimo viável, e ainda não tem um CNPJ. Mas o Sebrae acompanha todas elas, né? E a gente tem visto o crescimento muito grande dessas startups ao longo dos anos, né? Desde quando o Sebrae começou a mapear isso, muito por causa do desenvolvimento dos ecossistemas dentro dos municípios, né? Então, os diversos atores que a gente chama, né, do ecossistema trabalhando para o mesmo fim, para o desenvolvimento do local, para o desenvolvimento do município e, através disso, gerando, né, criando ambientes de inovação propício ao desenvolvimento dessas startups. E Japa, me diga, você que é o homem das startups, tem as dele, ele criou o Nevale, acho que só para botar a startup dele. Ele só com as startups dele ali... 20, só com a startup dele, ele já movimenta. 40% ali das 23 quantos tem? Pô, já é um grupo. Quais são as dificuldades realmente de uma startup ali nas fases iniciais? O que pega? Fora ter ideia, né? Eu digo, eu tive minha ideia. Bom, capitão, eu acho que só complementando antes de eu responder... Por favor, s'il vous plaît. Eu vejo que Guarapuava, o que a gente tem de melhor é a economia criativa, gente. Economia criativa. Acho que não foi à toa que a Fickion veio para cá também, né, Pimpão? A nossa economia criativa, as pessoas que estão aqui, e é por isso... nós já falamos sobre isso lá atrás. Não adianta nada a gente ter um ecossistema formado. Se não tiver pessoas, né? Não pessoas, adianta nada. Né? Daí a gente pode se encher de móvel, cadeira legal, show. Cadê as pessoas? E pessoas que agem. Porque pessoa, beleza, só para ocupar cadeira, mas pessoas. E a nossa economia criativa, que é ideias. Então, por que temos 50 startups? Por que, né, 28 ideias? São 28 ideias. São pessoas que pensaram fora da caixa ou dentro da caixa, tentando sair, ou sei lá, em algum lugar da caixa, dentro ou fora da caixa, que estão criando coisas novas, né? E aí a gente tem um diferencial gigantesco. Participando de hackathons, vendo que vamos falar de hackathon já. As pessoas estão criando, né? E quando a gente vai para fora de Guarapuava, e isso posso bater no peito aqui e falar, a gente se destaca. Guarapuava se destaca. Quando a gente vai para qualquer competição que esteja envolvendo economia criativa, novas ideias e soluções, a gente sai com alguma pontuação no placar. E isso é muito bom. Com relação às dificuldades, a principal dificuldade a gente não tem, que é a economia criativa. Então, se você está procurando uma solução, está com uma dificuldade na tua empresa, procura o Nevale que a gente com certeza vai ter alguém que tem uma solução para você. Mas, passou disso. Eu acho que até em relação a isso, a gente vai bastante para São Paulo, para Florianópolis, e a diferença é gritante de você abrir uma empresa em São Paulo e você abrir uma empresa aqui em Guarapuava, justamente por conta desse capital humano. Então a gente consegue realmente alocar as pessoas de uma maneira muito assertiva, pegar talentos, engajar esses talentos com uma facilidade muito maior do que se nós estivéssemos em São Paulo.
por conta de que custos, translado, por conta de vários fatores logísticos. Então, a vantagem aqui de Guarapuava ela é gigantesca. É por isso que hoje, dentro do grupo ali das nossas 4 empresas de tecnologia, a gente já está empregando mais de 300 colaboradores com o objetivo justamente de termos negócios lucrativos e fazer com que todo esse ecossistema e essa cidade ela se desenvolva. Isso, ele falou uma coisa bem interessante agora, por exemplo, é uma empresa, às vezes está acostumado a essa visão da empresa tradicional, que lógico, são as indústrias, as empresas, elas existem, vão existir e dão um suporte muito bom. Mas às vezes você tem uma empresa de grande porte, uma indústria de grande porte, com 300 funcionários, com um padrão de salário, um salário num limite de salário. E é interessante notar que as empresas de tecnologia, esse piso salarial é sempre acima daquele normal. Então, isso cria uma bola de neve. Eu explico para todo mundo para entender o seguinte: é mais gente comprando pão. Tudo bem, todo mundo compra pão, mas quando você tem um salário que é melhor, é gente que compra um outro carro, muda de vida, aumenta o aluguel da sua casa, aumenta o padrão da sua casa. Abre uma outra empresa, quem sabe? Abre uma outra empresa, né? Já sai daí. Então, isso é muito legal. E o Japa falou agora há pouco aqui, dá uma palavra bem bacana, hackathon, né? E dentre eles são eventos, né? Tipo Hackathon, Startups Weekend, Semana de Ideia, da onde a gente aproveita essa ideia criativa. E justamente agora está acontecendo um Hackathon, né? No dia da nossa gravação. Hoje é o final de um Hackathon aqui dentro da Guairacá. Né, que inclusive o Sebrae está dando todo o apoio e metodologia, né? A Maísa aí diuturnamente, né? Porque normalmente dura. E me conta aí, como é que é a importância disso, de um hackathon para esse tipo de coisa, nossa amiga Maísa? O hackathon é uma das ações que a gente desenvolve, né, apoia no desenvolvimento para a geração de ideias, mas tem vários outros. Aqui a gente tem, por exemplo, o celeiro que está dentro do CTP, que tem essa função de geração de ideias. A gente realiza hackathons e ideatons, o SW que a gente vai ter esse ano. Então, são diversas as ações que a gente realiza, que o ecossistema como um todo realiza para geração de ideias. Só que daí, depois dessa geração de ideias, o que a gente faz com elas? Aí que entra outra etapa que a gente tem trabalhado também em Guarapuava para desenvolver essas ideias, ou seja, ver se realmente elas vão poder ir para frente e talvez um dia virar uma startup, né? A gente está aqui já há 4 semanas rodando o programa de pré-incubação de Guarapuava, em conjunto com as 4 incubadoras que nós temos aqui, com o apoio do Nevale e do CTP, para justamente validar essas ideias que a gente gerou em todas essas ações, modelar esses negócios para que elas possam entrar numa das 4 incubadoras prontas para desenvolver o seu negócio daí, né? Então, é uma cadeia. Hoje a gente gera bastante ideia, depois a gente valida essas ideias, modela esses negócios vão para as incubadoras e lá elas se desenvolvem, né, que é a fase de operação que a gente fala, quando elas começam a ganhar as primeiras receitas e os primeiros clientes, e depois a fase de tração, enfim, crescimento. E aí entra uma coisa só, capitão, que você tinha perguntado para mim qual que é a dificuldade. Lá no início, a gente fala assim, a 3C estava aqui, mas estava escondidinha lá, né? Tava fazendo dela. E quando a primeira startup que eu tive, que foi lá do Inova Park, ganhei lá em primeiro lugar, eu falei, nossa, que legal, e agora? Né? O Sebrae ainda, a gente não tinha, o Sebrae estava atuante aqui, mas a gente não tinha uma noção de como deveríamos agir. Hoje está muito mais fácil. Hoje você chega e fala assim, tem uma ideia, o que eu faço com ela? Ah, legal, traz aqui que tem gente que vai poder te auxiliar. Lógico, vai ter gente que vai falar que a ideia é ruim, vai ter gente que vai falar que é boa, vai ter gente... mas o Sebrae tem a metodologia para você... Para validar se ela é boa ou não, né? De números. Nós não tínhamos isso. Então, quando a XNew lá atrás, quando falaram assim, nossa, que legal, que bacana, eu falei, então, tô moendo, agora eu vou voar, vou ficar bilionário, né? Uma startup de saúde. Fui lá e vi que não é bem assim. Eu não podia, eu sabia a forma que... nem os meus dados eram meus. Eu não podia nem com os meus dados fazer os testes que eu precisava fazer. E vi que o buraco era muito mais embaixo, né? Hoje, a primeira coisa que eu faria era procurar alguém do Sebrae para poder me ajudar. Então, as dificuldades das startups no início, primeiro,
Acho que isso nunca vai. Não sei se tem um período que acaba isso, mas é você não ter certeza do que vai acontecer lá na frente. Não sei se um dia isso acaba. Eu acho que normalmente o pessoal que chama daquelas fases da startup, aquele o famoso Death Valley, né? O famoso Vale da Morte, né? Porque ela vem toda arrumadinha, vem toda acertadinha ali, né? E tem que passar, é isso mesmo, é um deserto. Vai passar um deserto ali, meu amigo, até para saber. Por isso que é bem interessante, as pessoas usam algumas denominações de startups, né? A maioria só conhece a do unicórnio, mas tem algumas interessantes, que eu estudava na época, até gostava de fazer. Por exemplo, assim, uma das mais interessantes que tem é a startup Camelo. Startup Camelo é aquela que passa no Vale da Morte mesmo, enquanto ela está passando, ou seja, ela está com uma gordurinha ali, igual o camelo, e segura a água dentro e ela vai embora. E que são aquelas startups que têm como objetivo principal ter lucro e gerar caixa. Eu acho que esse é um dos pontos principais para uma startup, para que ela não vire um elefante branco lá dentro da sala. Ou então virar, como eu chamo, uma que eu achei bem interessante também, não foi eu que inventei isso, mas eu uso sempre, que é a startup zumbi. A startup zumbi é aquela que todo mundo está olhando e sabe que ela está morta. Só ele, a startup não sabe, porque o zumbi não sabe que está morto. O zumbi ele vai andando no filme ali, daquele jeito, ele não sabe que está morto. Olha, aquele cara está morto. Então tem um bocado de startup zumbi aí, mas por que isso acontece? Algumas startups zumbi? Justamente porque ela não faz isso que o nosso Japa falou aqui. Vai procurar ajuda. Vai para quem sabe, vai para o Sebrae. E aí, só para terminar aqui, para a gente matar a nossa meia hora bem bacana aqui, ela falou várias vezes aqui da parte de incubadora e tal. Faz um hackathon. O que eu faço com a ideia? Vamos jogar numa incubadora. Porque, explica pra gente aqui, porque eu posso falar bem, porque a gente tem a nossa aqui, mas a gente tem que trazer profissional. Eu digo, o que é uma incubadora? Realmente a pessoa está entendendo. Não, está falando incubadora, o que é? Igual aquela coisa do pintinho mesmo. Bota o pintinho ali com aquela luzinha amarela, aquele chãozinho de farelo ali e deixa o bichinho comer ração até ficar forte, é isso mesmo? Exato. Uma incubadora é um ambiente, então, de inovação, né, que tem como intuito ajudar o desenvolvimento, apoiar no desenvolvimento dessas startups. Então, elas têm programas, metodologias, enfim, para auxiliar... Que aprenderam com o Sebrae, diga-se passagem. Para auxiliar as startups no desenvolvimento delas, né, naquele momento em que elas mais necessitam. Existe programas de pré-incubação, incubação, aceleração, tudo isso pode estar dentro de uma única incubadora, né? Hoje nós temos 4 aqui em Guarapuava, elas estão dentro das instituições de ensino, né? Então, aqui na Uniguairacá a gente tem a Guairacá Lab. A Integ dentro da Unicentro, a Evolve dentro da Campo Real e a Sprint dentro da UTF-PR. Então, são 4 incubadoras que têm seus programas e suas metodologias para ajudar no desenvolvimento, para apoiar essas startups, principalmente no momento de operação, ou seja, né, de validação do seu MVP e da angariação dos primeiros clientes e das primeiras receitas. Então, eu já estou nessa fase, eu sou uma startup que está nessa fase e procura uma das 4 incubadoras. Eu não sei com quem falar dentro das instituições de ensino? Procura o Nevale. O Japa vai ajudar o pessoal a encontrar um melhor caminho. E até com todos os eventos que a gente está... Nós estamos aqui, nós 4, a gente está envolvido com muitos eventos, né? Então, de inovação. E com todos os eventos que a gente vai ter, vai surgir... A gente fala assim, mas são 4 incubadoras. Espera aí. Nosso objetivo esse ano são 80 startups, para esse ano. Para o ano que vem isso daí dobra para 160. E aí 4 incubadoras vão ser pouco. Vão ser e assim pouco. A gente vai cada vez mais caminhando, porque lembro de uma frase que foi dita, não tenho certeza quem disse, em um dos últimos eventos que a gente participou do ecossistema, que foi assim, se o evento ele não tiver como propósito o resultado de novas empresas ou mão de obra qualificada, o evento não fez sentido. Então, a gente tem isso bem aliado dentro do Nevale, que todos os eventos em que a gente participa e apoia, eles têm como objetivo novas empresas ou mão de obra capacitada. Se a gente não estiver apoiando se a gente estiver apoiando eventos que não são desse tipo, nosso trabalho está indo fora, porque a gente está perdendo tempo do nosso propósito, né? Então, as 4 incubadoras, eu tenho certeza que vão ter muito trabalho pela frente, porque os eventos que estão vindo aí são eventos de grande porte. É isso aí, então você vê que interessante, como eu falei, rapidinho, foi rápido, não foi? Foi tranquilo? Muito rápido. Muito rápido. Também achei, eu ficava mais umas 3 horas aqui. Eu sei, mas é que próximo, não. O DJ cobra por hora, por isso que ele não vai entendi. cortar, porque ele cobra por corte, entendeu? Então, a gente não corta nada, segue na linha ali, tá? Então,
pessoas que nos estão ouvindo e assistindo, né? Esse foi o nosso episódio 4 do nosso GuairaCast. Mas antes disso, então, amigo Pimpão, diga um tchau. Para fazer um fechamento bem rápido, frente ao que o Japa comentou sobre a capacitação. Nós, enquanto grupo, a gente percebeu essa necessidade de capacitar a mão de obra e a gente montou um instituto, o Instituto 3C, que tem como objetivo pagar uma bolsa de estudos para alunos virem até a nossa estrutura e se transformarem em bons desenvolvedores e também bons vendedores. Então, a gente forma turmas, tá? Começou nessa semana agora que passou, 2 turmas, uma de desenvolvimento, então estamos formando 20 desenvolvedores e também 20 vendedores para a gente colocar no mercado. E sem dúvida, estamos pagando uma bolsa para isso, né? E sem dúvida, a parte de capacitação e momento de Paraná, eu diria que é um dos melhores. Quando que você imaginaria que alguém estaria te pagando para você estudar e quem sabe já sair empregado, que é o que acontece com o pessoal lá, a maioria deles, muitas vezes por nós, muitas vezes por outras empresas de tecnologia de Guarapuava e também do Brasil. Então, sem dúvida. Desenvolvedor é artigo de luxo, hein? Tá ficando artigo luxo no Brasil e no mundo. Exato. Minha jovem Maísa, vamos estar à noite em outros eventos aqui, que nós temos aqui com o nosso final da nossa hackathon, mas diga tchau. Queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. É muito importante, eu pessoalmente gosto muito de fazer parte do ecossistema de inovação de Guarapuava e como o Sebrae, o que eu posso dizer é startup ou o empreendedor ou o aluno que tem uma ideia, procure o Sebrae, procure o Nevale, que a gente vai poder apoiar você e dizer qual é o melhor caminho a seguir para desenvolver o seu novo modelo de negócio. Se caso não for um modelo de negócio inovador, não tiver chance de vir a ser uma startup, pode se tornar uma empresa tradicional e isso não tem problema nenhum. O Sebrae vai te apoiar da mesma forma e você vai ajudar a desenvolver o município em que você se encontra também. Enquanto empreendedor também, às vezes, falar para a pessoa que a ideia não é boa. Eu acho que às vezes é a melhor forma, né? A melhor forma é falar... A melhor forma é você falar assim, olha, na boa, essa ideia que você acabou de me contar, ela não é boa e não tem escala. Vamos pensar mais ou menos nesse formato. Os pontos que você precisa analisar são esses. Vai para casa, repensa e traz uma outra possibilidade. Ter uma base para você conseguir fazer isso é algo, um diferencial gigantesco. Mas com certeza. Dá mais confiança. Antes isso que você falou, uma coisa, eu faço eu ministro a disciplina de empreendedorismo e inovação. E todo ali é projeto o tempo inteiro, são turmas grandes, são projeto. Eu digo, porque o importante, pessoas, não é a ideia. Por isso que eu digo, não se apaixone pela sua ideia. Porque uma pessoa que tem uma ideia, mesmo que ela chega ali, como o Pimpão falou aqui, não vai rolar, não é escalável, não tem jeito. Se você teve uma, você vai ter outra. Exato. Então, porque aí vem de encontro ao que todo mundo falou aqui. São pessoas, a gente precisa são pessoas que sejam capacitadas, né? Eu era chamado, na época lá que eu estava no Parque Tecnológico, eu era chamado de destruidor de sonho, porque tinha o cara... Não, só não vai funcionar agora, só pivota, né? Dá uma ideia aqui, acrescenta mais um salzinho aí que vai melhorar. O mais importante, às vezes, o processo de criação, né? Que isso é uma coisa que o Parque Tecnológico faz bem lá no celeiro de inovação, com a Isa lá, que vai para lá fazer, você vai fazer, como diz, oficina para ter ideia. Você não, mas eu não sei. Não, você procura o parque, procura o Nevale. Eu queria tanto ter uma ideia, mas eu não tenho. Então tá bom, vai lá fazer faz uma mentoria ali só para como ter uma ideia, tá bom? Japa, o menino que eu digo para todo mundo, nem todo mundo vai entender a piada interna, mas é um menino que só tem um rim, mas tem um coração que vale por 2, né? Verdade. Diga tchau, meu amigo. Verdade pelo rim, né? O coração a gente vai dando também. O pessoal é um internal joke, joke aqui, né? Não, gente, Diga tchau, meu amigo. Não, obrigado por estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que eu adoro realmente, não é demagogia. O capitão fala isso porque eu sempre falo, que eu tô pelo todo. Lógico, a gente tem que ter as nossas ambições, né? E tenho elas também, mas eu tenho certeza que o meu propósito, e um deles, na verdade, né? É fazer com que o meu filho possa ficar em Guarapuava, não precise ir para fora. Né? E com o que a 3C vem fazendo, com o Instituto 3C, o Sebrae tem trazido o Nevale e todo o nosso ecossistema, eu imagino que logo, assim que ele cumprir a viagem dele que tem para fazer, ele vai poder estar aqui trabalhando em uma empresa muito boa, tendo um futuro bacana pela frente. Esse é o meu propósito. Vamos ver. É isso aí. Vamos ver. Então esse foi o nosso episódio 4 do GuairaCast.
acompanha nossas mídias sociais, venha estudar com a gente. E você que vai ter uma ideia a partir de agora, procure a gente aqui na Guairacá, mesmo que você não estude aqui ainda, pode fazer parte da nossa incubadora aqui, que a gente dá todo o apoio, porque ela é feita para a comunidade geral. Até lá, então.